Você já percebeu como a maior parte dos seus problemas começa em um único segundo? O segundo em que você reage? Uma palavra atravessa o ar como uma flecha, um olhar torto, uma mensagem ignorada, e de repente seu coração acelera, sua mente cria histórias, seu corpo se prepara para a guerra. Mas e se nesse exato instante você escolhesse não reagir? O dia em que você para de reagir, tudo muda. Porque reagir é automático, é instinto, é impulso, mas agir é escolha, é consciência, é poder. Enquanto você reage, o mundo te controla. Quando você age, você assume o comando. Quantas decisões da sua vida nasceram de uma explosão momentânea? Quantas relações se desgastaram não pelo que aconteceu, mas pela forma como você respondeu? A reação é como jogar gasolina em um pequeno incêndio. A ação consciente é como fechar a válvula antes que o fogo se espalhe. Hoje você vai entender que parar de reagir não é ser frio, nem passivo, nem fraco. É se tornar inabalável. É transformar caos em clareza. É trocar a tempestade interna por uma presença firme, quase silenciosa. Mas antes de continuarmos, escreva nos comentários: hoje eu assumo o controle da minha mente. Escreva com intenção, porque toda mudança começa com uma decisão silenciosa dentro de você. Este não é um convite para se calar diante da injustiça. É um chamado para dominar a si mesmo. Ao longo deste caminho, você vai perceber que a verdadeira força não está em vencer discussões, mas em vencer seus próprios impulsos. E quando isso acontecer, você não precisará que o mundo mude, porque você terá mudado primeiro. Vamos começar. Número 1. O espaço entre o estímulo e a sua resposta. Existe um momento invisível que quase ninguém percebe. Um intervalo microscópico entre o que acontece e aquilo que você faz em seguida. Um olhar atravessado, uma crítica inesperada, um plano que dá errado. O mundo lança o estímulo. E então, você responde, ou reage. É nesse espaço silencioso que a sua vida inteira é construída ou destruída. A maioria das pessoas vive como se esse espaço não existisse. Acreditam que o que sentem é inevitável, que a explosão é natural, que a resposta agressiva é justificável. Mas a verdade é mais desconfortável. Quase sempre não é o que acontece que nos domina. É a velocidade com que nos entregamos ao impulso. Reagir é instinto. É automático. É permitir que o mundo externo dite o ritmo do seu coração e o tom da sua mente. Imagine uma pedra sendo jogada em um lago calmo. A água não escolhe criar ondas violentas. Ela apenas responde ao impacto. Agora imagine que você é esse lago. Cada palavra dura, cada frustração, cada imprevisto é uma pedra. Se você é raso, qualquer objeto cria turbulência. Se você é profundo, o impacto é absorvido, e a superfície retorna à serenidade. Parar de reagir não significa não sentir. Significa não permitir que o sentimento assuma o volante da sua vida. Há uma diferença sutil entre sentir raiva e agir com raiva. Entre sentir medo e decidir a partir do medo. Entre sentir tristeza e se afogar nela. O que muda tudo não é eliminar a emoção, mas interpor consciência entre o estímulo e a ação. Esse espaço é pequeno, mas poderoso. É ali que você decide se será governado pelo que acontece fora ou pelo que cultiva dentro. Quando alguém tenta provocar você e você escolhe o silêncio consciente, não é fraqueza, é domínio. Quando algo dá errado e você respira antes de responder, não é passividade, é estratégia. O mundo pode continuar caótico, mas você se torna o ponto fixo dentro dele. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se houvesse apenas 5 segundos de pausa? Quantas oportunidades não foram perdidas porque o orgulho falou antes da razão? Quantos arrependimentos nasceram da pressa em reagir? A reação é rápida, mas o arrependimento é lento. Ele se instala e permanece. Existe uma liberdade quase invisível em perceber que você não é obrigado a responder imediatamente a nada. Nem toda mensagem precisa de resposta instantânea. Nem toda crítica exige defesa. Nem toda provocação merece palco. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente não participar do jogo emocional que tentam impor a você. Quando você começa a treinar essa pausa, algo muda na sua presença. As pessoas percebem. Sua energia se transforma. Você deixa de ser previsível. Antes, qualquer comentário era suficiente para alterar seu humor.
Agora, existe um filtro, uma espécie de muralha interna que seleciona o que entra e o que é deixado do lado de fora. Esse treinamento é silencioso e exige disciplina. No começo você vai falhar, vai reagir e perceber depois. Vai sentir a velha chama subir. Mas a diferença é que agora você está consciente dela. E consciência é o primeiro passo para o domínio. Cada vez que você consegue pausar antes de responder, você fortalece uma parte da sua mente que antes estava adormecida. A vida não vai parar de testar você. Pessoas continuarão sendo injustas. Planos continuarão falhando. O inesperado continuará surgindo. A pergunta não é se o estímulo virá. A pergunta é: quem estará no comando quando ele chegar? O impulso ou a sua lucidez? Existe um tipo de poder que não faz barulho. Ele não grita, não confronta, não precisa provar nada. Ele observa, ele avalia, ele escolhe. Quando você aprende a habitar o espaço entre o que acontece e o que você faz, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autor da sua conduta. E aqui está algo que poucos admitem. Muitas vezes reagimos não por causa do outro, mas por causa das nossas próprias inseguranças. O comentário dói porque toca uma ferida que já estava aberta. A crítica incomoda porque revela algo que tentamos esconder de nós mesmos. A pausa também serve para isso. Para perceber que o verdadeiro trabalho quase sempre é interno. Quanto mais você fortalece esse espaço interior, menos o mundo consegue invadir você. É como se, aos poucos, você construísse uma fortaleza invisível. Não uma fortaleza de frieza, mas de clareza. Não uma muralha para afastar pessoas, mas um limite saudável para proteger sua paz. O dia em que você entende que não é obrigado a reagir, é o dia em que começa a experimentar uma nova forma de liberdade. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa corrigir todos. Não precisa se justificar o tempo todo. Às vezes, a resposta mais poderosa é uma respiração profunda e a decisão de permanecer inteiro. Esse é o primeiro passo para que tudo mude. Não fora. Dentro. Quando você domina o espaço entre o estímulo e a sua resposta, você deixa de viver no piloto automático. E a partir desse momento, cada atitude sua passa a ser uma escolha consciente, não um reflexo condicionado. E é nesse silêncio entre o que acontece e o que você decide fazer que nasce a verdadeira força. Número 2. O silêncio que desarma. Existe uma força que quase ninguém entende porque ela não faz barulho. Não levanta a voz, não bate na mesa, não disputa espaço. É o silêncio consciente. Não aquele silêncio carregado de orgulho ou desprezo, mas o silêncio firme de quem não precisa reagir para provar que existe. Muitas vezes você reage não porque a situação exige, mas porque o seu ego exige. Alguém questiona você, e imediatamente surge a necessidade de se defender. Alguém provoca e você sente que precisa responder. Alguém tenta diminuir, e seu impulso é atacar de volta. Mas já percebeu que na maioria das vezes a reação só alimenta o conflito? O silêncio, quando nasce da clareza, desarma. Ele quebra o ciclo da provocação. Ele interrompe a dança da agressividade. Quando alguém espera sua explosão e encontra sua serenidade, algo muda na dinâmica. É como se a outra pessoa tivesse preparado combustível para um incêndio e você simplesmente não oferecesse fogo. Isso não significa aceitar desrespeito. Não significa permitir abusos. Significa escolher o momento certo para agir, em vez de reagir no calor do impulso. Há situações em que falar é necessário, mas há muitas outras em que o silêncio é mais eloquente do que qualquer discurso. Pense em quantas discussões cresceram porque ninguém quis recuar. Porque ninguém suportou ficar alguns segundos em silêncio. Porque todos queriam ter a última palavra. Existe uma armadilha invisível na necessidade de concluir o conflito com uma resposta final, como se vencer uma discussão fosse mais importante do que preservar a paz. O silêncio consciente é desconfortável no começo. Ele exige maturidade emocional. Exige suportar a tensão sem descarregá-la imediatamente. É como segurar um peso invisível por alguns instantes. Mas é nesse esforço que sua força interior se constrói. Quando você aprende a ficar em silêncio diante de uma provocação, começa a perceber algo surpreendente. Muitas palavras não mereciam sequer ter sido respondidas. Muitos conflitos só existiam porque você os alimentava. Ao se retirar da reação automática, você percebe que não é obrigado a participar de toda a batalha que aparece na sua frente.
Existe também um outro tipo de silêncio que transforma: o silêncio interno. A mente que reage constantemente cria ruído. Fica repetindo diálogos, imaginando respostas que nunca serão ditas, revivendo situações que já passaram. Esse ruído é exaustivo. Ele drena sua energia. Ele rouba sua presença. Parar de reagir externamente é o primeiro passo. Mas silenciar internamente é o verdadeiro domínio. É quando você decide não continuar discutindo mentalmente com alguém que nem está mais ali. É quando você solta a necessidade de ter sido compreendido. É quando você aceita que nem toda história precisa de um desfecho perfeito. O silêncio consciente não é fraqueza. Ele é controle. Ele é a escolha de não permitir que cada estímulo externo se transforme em uma tempestade interna. Ele é a capacidade de permanecer inteiro enquanto o outro se fragmenta em emoções descontroladas. Há algo quase magnético em quem domina esse silêncio. A presença se torna diferente. A postura muda. O olhar ganha profundidade. Você deixa de ser previsível. Antes, qualquer crítica alterava seu estado. Agora existe uma pausa. Existe análise. Existe escolha. E essa escolha muda tudo. Porque quando você reage, entrega o controle. Quando você silencia com consciência, retém o poder. Você decide se aquela situação merece sua energia. Você decide se aquela palavra merece sua atenção. Você decide se aquele conflito merece sua participação. Nem toda provocação é um chamado à ação. Às vezes é apenas um teste. Um teste da sua estabilidade. Um teste da sua maturidade. Um teste da sua capacidade de permanecer firme enquanto o outro tenta desestabilizar você. Aprender a ficar em silêncio quando o impulso grita é um treino diário. Você vai sentir vontade de responder. Vai sentir a tensão subir pelo peito. Vai perceber o desejo de se justificar. Mas é exatamente nesse momento que o verdadeiro trabalho começa. Respire, observe, espere. O silêncio cria clareza. E a clareza revela algo fundamental. Muitas vezes reagimos porque queremos ser validados. Queremos que o outro reconheça nossa razão. Queremos que o outro admita o erro. Mas essa necessidade nos aprisiona. Quando você não depende mais da validação imediata, o silêncio se torna leve. O mundo está cheio de ruído. Pessoas opinando, julgando, comentando, provocando. Se você reagir a tudo, nunca terá paz. Mas se aprender a selecionar suas batalhas, a escolher seus momentos, a usar o silêncio como escudo e como espada, algo extraordinário acontece. Você se torna inabalável. E quando alguém tenta puxar você para o caos e encontra serenidade, o jogo muda. Porque naquele instante não é o outro que está no controle. É você. Número 3. Quando o ego quer guerra. Existe um inimigo silencioso que raramente é percebido como inimigo. Ele não tem rosto, não tem nome visível nas conversas, mas está presente em quase todas as reações impulsivas da sua vida. Ele se manifesta quando você sente necessidade urgente de responder, de se defender, de provar algo. Ele aparece quando você não suporta ser contrariado, quando uma simples discordância soa como desrespeito. Esse inimigo é o ego, e quase todas as guerras desnecessárias que você já travou começaram dentro dele. O ego não suporta a sensação de estar diminuído. Ele interpreta um comentário neutro como ataque, uma opinião diferente como ameaça, um limite como rejeição. Ele transforma pequenas situações em batalhas pessoais. E o mais perigoso é que ele se disfarça de dignidade. Ele sussurra que você precisa reagir para não parecer fraco, que precisa responder para não perder autoridade, que precisa confrontar para manter respeito. Mas na maioria das vezes não é respeito que está em jogo. É orgulho. Quantas vezes você reagiu não porque aquilo realmente importava, mas porque mexeu com sua imagem, porque alguém questionou sua competência, porque alguém duvidou da sua escolha, porque alguém não reconheceu seu esforço. A reação nasce da tentativa de proteger uma identidade frágil. O ego não reage por justiça, reage por autopreservação. Existe algo profundamente libertador em admitir isso, em reconhecer que muitas das suas explosões não eram sobre princípios, mas sobre vaidade. Não eram sobre valores, mas sobre necessidade de validação. O ego quer vencer o momento. Ele quer sair por cima. Ele quer ter a última palavra. Mas raramente ele pensa no custo emocional depois que a poeira baixa. Reagir sob comando do ego é como entrar em um ringue sem saber qual é o prêmio. Você luta,
se desgasta, se exaure. E no final descobre que estava defendendo algo que nem precisava ser defendido. O ego cria urgência. Ele faz parecer que se você não responder agora, perderá algo irreparável. Mas quase sempre o que está em risco não é sua dignidade. É apenas sua necessidade de estar certo. Quando você para de reagir, o ego entra em desconforto. Ele se agita. Ele provoca pensamentos como: você vai deixar isso passar? Vão achar que você é fraco. Você precisa se impor. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro treino começa. Porque dominar o ego não é silenciá-lo para sempre. É ouvi-lo e não obedecê-lo. Existe uma diferença sutil, mas transformadora, entre se impor e se provar. Quem precisa se provar está tentando convencer. Quem se impõe com serenidade não precisa levantar a voz. A presença fala antes das palavras. A estabilidade fala antes da argumentação. Quando você não reage, você não está se anulando. Está escolhendo não agir a partir da ferida. O ego é alimentado pela comparação. Ele mede constantemente quem está acima, quem está abaixo, quem ganhou, quem perdeu. Ele transforma relacionamentos em competições invisíveis. Ele transforma conversas em disputas de autoridade. Ele transforma divergências em ameaças pessoais. E enquanto você estiver preso a essa lógica, reagirá automaticamente sempre que sentir que sua posição foi desafiada. Mas aqui está a verdade que muda tudo. A sua essência não é ameaçada por opiniões. Sua identidade não é diminuída por discordâncias. Seu valor não oscila conforme o reconhecimento externo. O ego quer que você acredite nisso. Quer que você dependa do aplauso para se sentir inteiro. Mas a verdadeira estabilidade nasce quando você não precisa da validação constante para permanecer firme. Pense nas vezes em que você insistiu em continuar uma discussão apenas para provar que estava certo. A energia gasta, o clima pesado, o silêncio desconfortável depois. No fundo, você já sabia que aquela conversa não levaria a lugar nenhum. Mas o ego não queria recuar. Recusar-se a continuar parecia admitir derrota. E admitir derrota parecia inaceitável. Só que maturidade não é vencer debates, é saber quando eles não valem a sua paz. O ego também reage quando é ignorado. O silêncio do outro pode parecer desprezo. A ausência de reconhecimento pode soar como desvalorização. E então você reage para chamar atenção, para reafirmar sua presença, para recuperar o controle emocional da situação. Mas quanto mais você reage, mais revela a dependência. Existe uma força imensa em não precisar ser o centro, em não precisar corrigir todos, em não transformar cada erro alheio em oportunidade para demonstrar superioridade. Quando você deixa de reagir por ego, suas palavras passam a nascer de propósito. Suas ações deixam de ser defensivas e se tornam conscientes. E isso altera completamente a sua energia. Pessoas guiadas pelo ego são previsíveis. Basta tocar em um ponto sensível e a reação vem. Mas quando você aprende a observar o próprio orgulho antes de agir, você se torna imprevisível. Não no sentido de instável, mas no sentido de não ser facilmente manipulável. O outro não consegue mais controlar suas emoções com pequenas provocações. Dominar o ego é um exercício constante. Ele não desaparece. Ele apenas perde o comando. Você começa a perceber quando ele está tentando assumir o controle. Sente a tensão no corpo, a urgência de responder, a vontade de elevar o tom. E em vez de agir imediatamente, você pausa. Respira. Observa. Pergunta a si mesmo: isso é realmente importante ou é apenas meu orgulho ferido? Essa pergunta muda tudo, porque muitas vezes o que você chama de indignação é apenas insegurança. O que você chama de firmeza é apenas medo de parecer vulnerável. O que você chama de defesa é apenas resistência a admitir que não sabe tudo. Quando o ego quer guerra, ele tenta convencer você de que é uma batalha necessária. Mas a maioria dessas batalhas é interna. É a luta entre quem você quer parecer ser e quem você realmente é. E só existe um caminho para sair desse conflito: consciência. Parar de reagir é, em grande parte, parar de servir ao ego. É permitir que sua identidade não dependa da aprovação, da vitória ou da última palavra. É entender que sua força não está na intensidade da sua resposta, mas na estabilidade da sua presença. O dia em que você aprende a reconhecer o ego antes de obedecê-lo, é o dia em que começa a se libertar de guerras desnecessárias. E a partir desse momento você percebe que a maior vitória não é vencer o outro, é vencer a si mesmo.
Número 4. A arte de não levar para o lado pessoal. Existe uma armadilha silenciosa que transforma pequenas situações em tempestades internas. Ela começa de forma quase imperceptível. Alguém muda o tom de voz, demora para responder uma mensagem, faz um comentário que soa diferente do esperado, e antes que você perceba, sua mente já construiu uma narrativa completa. Foi comigo. Eu fiz algo errado. E estão me desvalorizando. Sem provas concretas, sem confirmação real, você já está emocionalmente envolvido em um conflito que talvez nem exista fora da sua interpretação. E então vem a reação, não ao fato em si, mas à história que você criou sobre ele. Levar tudo para o lado pessoal é permitir que o comportamento dos outros determine o seu estado interno. É assumir que cada gesto externo carrega uma intenção direcionada a você. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com seus próprios medos, pressões e inseguranças para estar constantemente pensando em como afetar você. Quando alguém age com frieza, pode ser cansaço. Quando alguém responde de forma ríspida, pode ser tensão acumulada. Quando alguém se afasta, pode ser confusão interna. No entanto, se você interpreta automaticamente como ataque pessoal, sua reação nasce da defesa, não da lucidez. Essa postura defensiva constante cria um estado de alerta permanente. Você começa a enxergar ameaças onde talvez existam apenas diferenças. Pequenos ruídos viram desrespeito. Discordâncias viram rejeição. Silêncios viram desprezo. E quanto mais você reage a partir dessa lente, mais instável se torna sua paz. Sua estabilidade passa a depender do humor dos outros, da forma como falam com você, da rapidez com que respondem, da validação que oferecem. Isso é um terreno frágil para viver. Existe uma maturidade emocional profunda em interromper esse ciclo e dizer internamente: talvez isso não seja sobre mim. Essa simples mudança de perspectiva cria espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, a intensidade emocional diminui. A mente desacelera. A interpretação se amplia. Você começa a considerar outras possibilidades antes de reagir impulsivamente. Quantos conflitos poderiam ter sido evitados se você tivesse feito uma pergunta em vez de tirar uma conclusão? Quantas discussões nasceram não de fatos, mas de suposições? A mente, quando movida pela insegurança, preenche lacunas com medo, e reagir a partir do medo quase sempre gera mais ruído do que clareza. Não levar tudo para o lado pessoal não significa ser indiferente ou aceitar desrespeito. Significa diferenciar o que realmente é direcionado a você do que é apenas reflexo do mundo interno do outro. Significa entender que nem toda crítica é um ataque, nem toda discordância é invalidação, nem toda ausência é rejeição. Às vezes é apenas a forma limitada que o outro encontrou para lidar com algo que você nem conhece. Há também uma liberdade enorme em aceitar que você não será compreendido por todos, nem apreciado por todos, nem validado por todos. E isso não diminui seu valor. Quando você deixa de reagir à necessidade de aprovação constante, começa a agir a partir de convicção interna. Sua identidade deixa de depender do aplauso externo, e aquilo que nasce de dentro não é facilmente abalado por opiniões. Quando alguém critica você, existem apenas duas possibilidades reais. Ou há algo útil ali, e você aprende. Ou não há, e você descarta. Em nenhum dos dois casos é necessário reagir como se estivesse sendo atacado. A crítica só fere profundamente quando toca em uma insegurança já existente. E muitas vezes, a reação exagerada revela mais sobre a sua fragilidade interna do que sobre a intenção do outro. À medida que você se conhece melhor, as opiniões externas perdem o poder de definir seu estado emocional. Você começa a escutar sem absorver automaticamente. Avalia sem se defender. Responde sem agressividade. Isso transforma não apenas sua postura, mas a qualidade dos seus relacionamentos. Porque quando você não reage defensivamente a cada ruído, cria espaço para diálogo verdadeiro. E onde há espaço, há possibilidade de entendimento. Sua energia muda quando você deixa de personalizar tudo. Você se torna mais estável, mais centrado, menos vulnerável a pequenas variações externas. O outro pode estar em um dia ruim, pode estar confuso, pode estar projetando inseguranças. E você não precisa absorver isso como se fosse um ataque direto à sua essência. Mas esse é um treino contínuo. Sua mente vai tentar interpretar, vai tentar criar histórias.
Vai tentar proteger você de ameaças imaginárias. E nesse momento você precisa lembrar: nem tudo é sobre você. Nem todo desconforto externo é direcionado. Nem toda tensão exige reação. Quando você para de reagir a cada interpretação automática, começa a viver com mais leveza. Deixa de carregar responsabilidades emocionais que não são suas. Deixa de assumir culpas que não lhe pertencem. Deixa de transformar pequenos episódios em batalhas internas. E então algo sutil, mas poderoso acontece. Você se torna menos reativo e mais consciente. Menos defensivo e mais equilibrado. Menos vulnerável às oscilações externas e mais firme em seu centro. No fim, a maioria das feridas emocionais não nasce do que foi dito, mas da forma como foi interpretado. E quando você aprende a mudar a interpretação, muda também a intensidade da reação. E quando muda a reação, sua vida começa a mudar junto. Número 5. O controle que você nunca teve. Existe uma ilusão que alimenta quase todas as suas reações. A crença de que você deveria controlar o que acontece fora de você. Controlar o que os outros dizem. Controlar como agem. Controlar os resultados. Controlar as circunstâncias. E quando a realidade não obedece às suas expectativas, nasce a frustração. Depois a irritação. Depois a reação. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Você nunca teve esse controle. Desde sempre o mundo foi imprevisível. Pessoas mudam. Planos falham. O inesperado acontece. Ainda assim, você insiste, muitas vezes sem perceber, em exigir que tudo siga a lógica que você criou na sua mente. E quando não segue, você reage como se algo tivesse sido tirado de você. A raiz de muitas explosões emocionais não é o que aconteceu. É a quebra da expectativa. Você imaginou que seria reconhecido. Não foi. Imaginou que seria compreendido. Não foi. Imaginou que a pessoa agiria de determinada forma. Não agiu. E a reação nasce desse choque entre o que é e o que você queria que fosse. Existe uma diferença enorme entre preferir algo e exigir algo. Quando você prefere, mantém a flexibilidade. Quando você exige, cria tensão. A exigência cria resistência interna contra a realidade. E reagir passa a ser uma tentativa de forçar o mundo a se ajustar ao seu desejo. Mas a realidade não negocia com o seu ego. Quando você começa a entender que não controla quase nada fora de si, algo paradoxal acontece. Você se torna mais estável, porque a sua paz deixa de depender da obediência das circunstâncias. Você passa a investir energia apenas naquilo que realmente está sob sua responsabilidade. Sua postura, sua interpretação, sua resposta. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma crítica. Uma reage imediatamente, se defende, ataca, se fecha. A outra escuta, avalia e decide com calma o que fazer com aquela informação. A crítica foi a mesma. O mundo foi o mesmo. O que mudou foi o entendimento de controle. A primeira pessoa tentou controlar a opinião do outro. A segunda controlou apenas a própria reação. E essa diferença muda destinos. Grande parte do sofrimento emocional nasce da tentativa constante de controlar o incontrolável. Você tenta controlar o tempo, mas ele passa. Tenta controlar as pessoas, mas elas têm vontade própria. Tenta controlar resultados, mas existem variáveis que não dependem de você. E cada tentativa frustrada alimenta mais reatividade. Quando você aceita que o único território realmente seu é interno, sua energia se reorganiza. Em vez de desperdiçá-la lutando contra fatos, você começa a direcioná-la para decisões. Em vez de reagir à realidade, você responde a ela com estratégia. Isso não é resignação. Não é passividade. É inteligência emocional. Há uma força imensa em olhar para uma situação difícil e dizer: eu não controlo isso, mas controlo como vou atravessar isso. Essa frase muda completamente o campo emocional. A ansiedade diminui. A raiva perde intensidade. A clareza aumenta. Muitas vezes você reage porque sente que está perdendo o controle. Mas o controle que você pensa estar perdendo nunca foi seu. O que é seu, e sempre foi, é a forma como você se posiciona. Quando você tenta controlar o comportamento dos outros, se torna vulnerável a eles. Quando controla apenas sua conduta, se torna independente. Isso transforma relacionamentos. Você para de exigir que o outro mude para que você fique bem. Para de reagir tentando corrigir o mundo. Começa a agir ajustando sua própria postura.
E, ironicamente, essa estabilidade interna muitas vezes influencia o ambiente externo de maneira muito mais eficaz do que qualquer confronto impulsivo. O dia em que você entende que não controla os eventos, mas controla sua resposta, é o dia em que sua força se consolida. Porque a partir daí, você deixa de reagir como vítima das circunstâncias e passa a agir como responsável pela própria atitude. E quando isso acontece, algo poderoso se revela. O mundo pode continuar imprevisível, mas você não precisa ser. Número 6. A pausa que salva relacionamentos. Existe um instante decisivo em toda conversa difícil. Um segundo quase invisível em que o destino de uma relação pode mudar completamente. Esse instante não acontece quando tudo está bem, mas quando a tensão sobe, quando o tom de voz se altera, quando uma frase atravessa você como uma lâmina inesperada. É exatamente ali, no momento em que o coração acelera e a mente começa a formular respostas afiadas, que você escolhe entre reagir ou pausar. E quase sempre é nessa fração de tempo que as maiores rupturas acontecem. Relacionamentos raramente terminam por causa de um único grande evento. Eles se desgastam nas pequenas reações repetidas, nas respostas atravessadas, no sarcasmo que parece inofensivo, no orgulho que impede um recuo estratégico. Cada reação impulsiva é como uma pequena rachadura em uma estrutura que levou tempo para ser construída. Isoladamente, parece insignificante, mas repetida ao longo dos dias, enfraquece a base emocional que sustenta tudo. No calor do momento, você sente que precisa responder imediatamente. Sente que o silêncio significa perder terreno. Sente que se não se defender agora, estará admitindo culpa ou fraqueza. Mas essa urgência quase nunca vem da sabedoria. Ela vem do ego ferido. Vem do desconforto de se sentir questionado. Vem da necessidade de preservar uma imagem. E quando você fala apenas para aliviar essa tensão interna, não está construindo nada, está apenas descarregando. A pausa é o antídoto contra essa descarga impulsiva. Ela não elimina o que você sente, mas impede que o sentimento se transforme em arma. Quando você pausa, cria um intervalo entre emoção e palavra, e é nesse intervalo que a maturidade nasce. Porque ao respirar antes de responder, você deixa de falar para vencer e começa a falar para resolver. Quantas palavras você já disse que não representavam quem você realmente é? Palavras que nasceram da raiva momentânea, da frustração acumulada, do medo de não ser compreendido. A emoção passa, o tom diminui, o corpo relaxa, mas o que foi dito permanece. E muitas vezes o arrependimento chega quando já não é possível recolher aquilo que foi lançado. A pausa protege você do arrependimento. Ela é um escudo invisível que impede que a sua versão mais impulsiva assuma o controle. Quando alguém eleva o tom e você escolhe diminuir o seu, algo poderoso acontece. Você altera a dinâmica da conversa. Você quebra o ciclo da escalada emocional. Porque duas pessoas reagindo ao mesmo tempo criam explosão. Mas quando uma decide permanecer estável, a intensidade inevitavelmente diminui. Isso não significa se calar para sempre. Não significa aceitar desrespeito. Não significa engolir emoções até que elas se tornem ressentimento. Significa escolher o momento certo para falar. Escolher o tom certo. Escolher a intenção certa. Existe uma diferença profunda entre reagir para ferir e agir para esclarecer. Muitas discussões não são sobre o que parece estar sendo discutido. São sobre insegurança, cansaço, frustração acumulada. E quando você reage sem perceber essa camada invisível, acaba atacando a superfície enquanto a verdadeira questão permanece intacta. A pausa permite enxergar além do que foi dito. Permite perguntar em vez de acusar. Permite ouvir em vez de interromper. Existe uma coragem silenciosa em dizer: eu preciso de um momento para pensar. Essa frase demonstra força, não fraqueza. Demonstra que você valoriza o vínculo mais do que o impulso. Demonstra que prefere preservar a relação do que vencer a discussão. Pausar é um ato de responsabilidade emocional. É assumir que suas palavras têm peso, que seu tom deixa marcas, que sua energia influencia o ambiente. É compreender que, às vezes, a melhor resposta não é a mais rápida, mas a mais consciente. Quando você aprende a pausar, seus relacionamentos amadurecem. Porque deixam de ser campo de batalha e passam a ser espaço de construção.
Você começa a perceber que muitas tensões se dissolvem sozinhas quando não são alimentadas. Que muitas provocações perdem força quando não encontram reação imediata. Que muitas mágoas poderiam ter sido evitadas se houvesse apenas alguns segundos de silêncio consciente. A pausa também protege você de se tornar alguém que fala para machucar. No impulso, a mente busca vulnerabilidades. Lembra de erros passados. Usa palavras como ferramentas de ataque. Mas quando você respira antes de falar, escolhe não utilizar aquilo que poderia destruir. E essa escolha muda tudo. Porque no fundo, amar não é nunca sentir raiva ou frustração. Amar é saber o que fazer com elas. É não permitir que emoções temporárias criem danos permanentes. É entender que uma relação vale mais do que um momento de orgulho satisfeito. O dia em que você aprende a pausar antes de reagir, é o dia em que começa a proteger aquilo que realmente importa. Você deixa de transformar conflitos em cicatrizes. Deixa de permitir que o ego conduza diálogos importantes. Deixa de reagir como se cada discordância fosse uma ameaça à sua identidade. E pouco a pouco sua presença se torna diferente. Mais estável, mais segura, mais madura. As pessoas sentem isso. Sentem que, mesmo em tensão, você não explode. Mesmo em provocação, você não se perde. Mesmo em conflito, você permanece inteiro. A pausa não é silêncio vazio. É força contida. E muitas vezes é ela que salva aquilo que a reação destruiria. Número 7. A força de suportar o desconforto. Existe um ponto quase invisível onde a maioria das suas reações nasce, e ele não está na situação externa, mas na sensação interna que ela provoca. Não é a crítica que faz você reagir, é o desconforto que a crítica desperta. Não é a rejeição que explode dentro de você, é a dor silenciosa que ela toca. Não é o erro exposto que provoca a defesa imediata, é a vergonha que surge como um incêndio tentando proteger sua imagem. E para fugir desse incêndio interno, você reage. Fala antes de pensar. Ataca antes de entender. Afasta-se antes de escutar. Tudo para não permanecer por alguns segundos dentro de uma sensação que parece insuportável. Mas aqui está uma verdade que transforma completamente a forma como você enxerga seus impulsos. O desconforto não é o inimigo. Ele é apenas uma emoção pedindo maturidade. Ele é um visitante temporário, não uma sentença permanente. Só que como você aprendeu a evitá-lo, qualquer sinal dele aciona uma resposta automática. Seu corpo interpreta desconforto como ameaça. Seu ego interpreta como risco. E sua reação se torna uma tentativa desesperada de recuperar controle sobre algo que nunca esteve realmente em perigo. Grande parte das reações impulsivas não nasce da situação, mas da tentativa de anestesiar uma emoção difícil. Quando alguém confronta você, talvez não seja a confrontação que dói, mas a possibilidade de estar errado. Quando alguém se afasta, talvez não seja o afastamento que machuca, mas o medo de não ser suficiente. Quando algo falha, talvez não seja o fracasso em si, mas a frustração de não ter correspondido à expectativa que você criou sobre si mesmo. E para não permanecer dentro dessas sensações, você reage, como se reagir fosse apagar o que sente. Só que reagir não elimina o desconforto, ele apenas o desloca. Você fala o que não queria ter dito e depois sente culpa. Você ataca e depois sente arrependimento. Você fecha-se e depois sente solidão. O desconforto que você tentou evitar retorna, agora acompanhado das consequências da sua impulsividade. Existe uma força rara em aprender a permanecer dentro da emoção sem agir imediatamente sobre ela. Sentir a raiva e não descarregá-la. Sentir a vergonha e não transformá-la em arrogância. Sentir a frustração e não buscar culpados. Essa capacidade é silenciosa, mas é uma das maiores demonstrações de domínio interior que alguém pode desenvolver. O desconforto é como uma onda no mar. Ele cresce, ganha intensidade, parece ameaçador, e depois passa. Mas quando você reage no auge da onda, transforma algo passageiro em algo duradouro. Quando você suporta a onda, ela se desfaz sozinha. O que parecia insuportável revela-se apenas temporário. Aprender a suportar o desconforto é aprender a separar emoção de ação. Você pode sentir profundamente sem agir impulsivamente. Pode reconhecer a raiva sem permitir que ela conduza suas palavras. Pode reconhecer o medo sem deixar que ele determine suas decisões. A emoção informa. A consciência escolhe. Isso exige treino. Porque o impulso é rápido,
O corpo responde antes da razão. O coração acelera, o rosto esquenta, a respiração muda, e nesse instante, tudo dentro de você pede ação imediata. Mas é exatamente aí que o crescimento acontece. Não é quando tudo está calmo. É quando você decide não se deixar governar pelo primeiro impulso. Quando você começa a enxergar o desconforto como parte natural da experiência humana, ele perde o poder de intimidar você. Em vez de fugir, você observa. Pergunta a si mesmo: o que exatamente estou sentindo? Por que isso me incomoda tanto? Que parte de mim está sendo tocada agora? Essas perguntas criam consciência. E consciência enfraquece o automatismo da reação. Pessoas reativas vivem tentando eliminar qualquer sensação incômoda o mais rápido possível. Pessoas maduras aprendem a atravessá-la com dignidade. Essa é uma das diferenças mais profundas entre impulsividade e força interior. A impulsividade é frágil, porque não suporta tensão. A força é estável, porque tolera desconforto sem perder o eixo. Essa habilidade também transforma seus relacionamentos. Quando você suporta alguns segundos de tensão sem reagir, evita conflitos desnecessários. Quando suporta uma crítica sem entrar em defesa automática, cria espaço para diálogo. Quando suporta a frustração sem atacar, preserva vínculos. O desconforto que antes destruía passa a ser apenas um momento de aprendizado. A vida não será confortável o tempo todo. Haverá situações injustas, falhas inesperadas, mal-entendidos dolorosos. Se cada desconforto gerar uma reação automática, sua vida será uma sequência de conflitos e arrependimentos. Mas se você aprender a suportar a sensação antes de agir, sua vida se tornará uma sequência de escolhas conscientes. Existe uma liberdade profunda em perceber que você pode sentir intensamente sem perder o controle, que pode atravessar emoções difíceis sem se tornar refém delas, que pode experimentar desconforto sem transformar isso em destruição. No fundo, parar de reagir é aceitar que crescer exige enfrentar emoções que antes você evitava. É entender que amadurecer não significa nunca sentir dor, mas não permitir que a dor dite suas atitudes. É compreender que a verdadeira força não está na ausência de emoção, mas na capacidade de permanecer firme, mesmo quando ela surge. O dia em que você aprende a suportar o desconforto é o dia em que seus impulsos começam a perder autoridade sobre você. Porque naquele instante, você deixa de agir para escapar do que sente e começa a agir a partir de quem decidiu se tornar. Número 8. A serenidade de não ter pressa para responder. Existe uma ansiedade silenciosa que domina o mundo moderno e molda grande parte das suas reações sem que você perceba. A pressa de responder. Responder imediatamente uma mensagem que incomoda. Rebater uma crítica no mesmo segundo em que ela é feita. Defender-se antes mesmo de compreender completamente o que foi dito. Parece que se você não reagir na hora, estará perdendo espaço, respeito ou autoridade. Como se o silêncio fosse sinônimo de fraqueza. Como se a demora fosse sinal de insegurança. Mas essa urgência raramente é necessidade real. Ela é apenas impulso disfarçado de eficiência. A mente reativa acredita que velocidade é força, que quem responde rápido demonstra controle, que quem rebate na mesma intensidade demonstra superioridade. Mas na maioria das vezes, a resposta apressada não nasce da clareza, nasce do desconforto. Desconforto de ser questionado. Desconforto de não ter o controle da narrativa. Desconforto de permanecer alguns segundos dentro de uma tensão sem agir. E para aliviar essa tensão interna, você responde. Não porque é o melhor momento, mas porque é o momento mais fácil para descarregar o que sente. Existe algo profundamente poderoso em alguém que não se apressa para responder. Alguém que recebe uma mensagem difícil, lê, respira e escolhe esperar. Alguém que escuta uma provocação e não reage imediatamente. Alguém que percebe a própria emoção surgindo, mas decide não colocá-la no mundo em forma de palavras impulsivas. Essa postura não é passividade. É autocontrole refinado. Pense nas vezes em que você respondeu algo no impulso e minutos depois desejou ter esperado. Quantas mensagens poderiam ter sido escritas de outra forma se você tivesse dado a si mesmo alguns minutos? Quantas discussões não teriam escalado se a resposta tivesse sido mais lenta, mais consciente, menos carregada de emoção? A pressa raramente produz sabedoria. Ela produz descarga.
Quando você responde imediatamente, muitas vezes está tentando aliviar sua própria ansiedade. Quer resolver logo, quer encerrar a tensão, quer restabelecer a sensação de controle. Mas a clareza não nasce da urgência. Ela nasce da pausa, e a pausa exige coragem, porque significa suportar o desconforto de não reagir na hora. Existe uma maturidade emocional em aceitar que nem tudo precisa de resposta instantânea. Nem toda crítica exige defesa imediata. Nem toda provocação merece energia. Nem toda pergunta precisa ser resolvida no mesmo minuto. Às vezes, o silêncio temporário é a resposta mais inteligente. A serenidade de não ter pressa para responder também revela autoconfiança. Quem está seguro de si não sente necessidade de se justificar imediatamente. Não precisa provar nada em tempo real. Não se sente ameaçado pelo intervalo. Pelo contrário, usa o intervalo como ferramenta. O silêncio deixa de ser constrangedor e passa a ser estratégico. O tempo traz perspectiva. Aquilo que parecia enorme no calor do momento pode se revelar pequeno algumas horas depois. Aquilo que parecia ofensa pode ser apenas mal entendido. Aquilo que parecia urgente pode simplesmente perder importância. Mas você só descobre isso se permitir que o tempo faça parte da equação. A pressa não permite análise. A pausa permite compreensão. Responder com calma não significa ser lento em decisões importantes. Significa não permitir que emoções momentâneas ditem palavras permanentes. Porque palavras lançadas no impulso não voltam. E muitas vezes, o que você diz em segundos pode gerar consequências que duram anos. Existe uma elegância invisível em quem sabe esperar. Essa pessoa transmite estabilidade, transmite presença, transmite controle interno. E essa energia altera completamente a dinâmica das relações. Quando alguém tenta acelerar você emocionalmente e encontra serenidade, algo muda. A intensidade diminui. O conflito perde força. O diálogo ganha qualidade. Aprender a não ter pressa para responder é aprender a desacelerar internamente, mesmo quando o ambiente está acelerado. É não permitir que a cultura da urgência dite o ritmo das suas emoções. É compreender que você não é obrigado a reagir no tempo dos outros. Você pode escolher o seu próprio tempo. Isso exige disciplina, porque o impulso é sedutor. Ele promete alívio imediato, promete sensação de controle, promete vitória rápida, mas quase sempre entrega arrependimento posterior. A serenidade, por outro lado, pode parecer mais difícil no início. Exige silêncio, exige respiração. Exige suportar alguns segundos de tensão, mas ela entrega algo muito maior: estabilidade. O dia em que você aprende que não precisa responder tudo na hora, é o dia em que sua mente começa a se libertar da pressão externa. Você deixa de agir por reflexo e começa a agir por decisão. Deixa de ser conduzido pelo ritmo do caos e passa a conduzir o próprio ritmo. E no fim, a verdadeira força não está em responder rápido. Está em responder com consciência. E consciência quase sempre precisa de tempo. Número 9. A liberdade de não precisar vencer. Existe uma necessidade silenciosa que conduz muitas das suas reações sem que você perceba. Ela não se apresenta como insegurança. Pelo contrário, costuma se disfarçar de firmeza, de personalidade forte, de não levo desaforo para casa. Mas no fundo ela tem um único objetivo: vencer. Vencer discussões, vencer argumentos, vencer confrontos, ter a última palavra, sair por cima, provar que estava certo. E é exatamente essa necessidade que transforma conversas em batalhas e divergências em guerras desnecessárias. Quando você sente que precisa vencer, qualquer discordância se transforma em ameaça. Uma opinião diferente deixa de ser apenas um ponto de vista e passa a ser um desafio à sua identidade. Um questionamento vira ataque. Um simples desacordo vira disputa de território emocional. E então você reage, não para entender, mas para dominar. Não para esclarecer, mas para impor. Porque naquele instante o que está em jogo não é a verdade, é a imagem. Existe uma diferença profunda entre defender um valor essencial e defender o próprio ego. Quando você reage para proteger algo que realmente representa seus princípios, a firmeza serena. Mas quando reage para proteger a própria imagem, a tensão, a urgência, a necessidade de provar. E essa necessidade consome energia emocional de uma forma silenciosa e constante.
Quantas vezes você continuou uma discussão que já não levava a lugar algum, apenas porque não queria perder? Quantas vezes insistiu em explicar, detalhar, argumentar, mesmo percebendo que o outro não estava disposto a escutar? Quantas vezes saiu de uma conversa exausto, não porque o assunto era importante, mas porque seu orgulho não aceitava recuar? Existe uma prisão invisível em precisar vencer sempre, porque se você precisa ganhar, alguém precisa perder. E em relações humanas, quando alguém perde, o vínculo perde junto. A necessidade de vitória cria distância, cria tensão, cria um clima de competição onde deveria haver construção. A liberdade começa quando você entende que nem toda situação exige vitória. Muitas exigem maturidade. Maturidade é saber que você pode estar certo e, ainda assim, escolher o silêncio. É saber que pode argumentar melhor, mas optar por não transformar aquilo em arena. É perceber que algumas discussões não são sobre verdade, são sobre ego. E quando você decide não alimentar isso, algo dentro de você se expande. Existe uma força imensa em alguém que não precisa ter a última palavra. Em alguém que escuta uma opinião diferente e não sente o impulso imediato de rebater. Em alguém que consegue dizer internamente: eu não preciso provar nada aqui. Essa postura não é fraqueza, é autoconfiança. Porque quem realmente sabe quem é não sente necessidade constante de reafirmar isso diante de todos. Não precisa convencer o mundo para se sentir válido. Não precisa transformar cada conversa em demonstração de superioridade. Quando você reage para vencer, seu foco deixa de ser resolver e passa a ser provar. E provar raramente constrói. Provar quase sempre divide. Porque o outro, ao sentir-se derrotado, dificilmente se sente compreendido. E quando não há compreensão, o ressentimento cresce. Parar de reagir à necessidade de vencer muda completamente a qualidade das suas relações. Você começa a ouvir mais profundamente. Começa a perceber nuances. Começa a diferenciar o que realmente importa do que é apenas disputa de vaidade. E, curiosamente, passa a ser mais respeitado. Porque maturidade impõe presença sem precisar impor força. A necessidade constante de vitória mantém você em estado de comparação, avaliando quem está acima, quem está abaixo, quem teve razão, quem saiu por cima. Essa lógica desgasta, consome energia mental, cria tensão permanente. Você deixa de viver para competir emocionalmente. Quando você solta essa necessidade, algo leve acontece dentro de você. A conversa deixa de ser campo de batalha e passa a ser espaço de troca. A divergência deixa de ser ameaça e passa a ser aprendizado. O desacordo deixa de ser desrespeito e passa a ser diferença legítima. E existe uma paz profunda em perceber que você pode estar certo, e ainda assim não precisar provar isso. Essa paz nasce da compreensão de que sua identidade não está em jogo a cada discordância, que sua força não depende da derrota do outro, que seu valor não diminui quando alguém pensa diferente. A verdadeira vitória não está em vencer discussões. Está em manter a própria integridade emocional intacta. Está em não permitir que o ego transforme tudo em competição. Está em sair de uma conversa com dignidade, mesmo que o outro acredite ter ganhado. Porque, no fundo, quando você não precisa vencer, você se torna inabalável. O dia em que você percebe que pode abrir mão da vitória imediata é o dia em que começa a experimentar um tipo diferente de poder. Um poder silencioso, um poder estável, um poder que não depende da validação externa. E nesse momento você entende algo fundamental. A maior vitória que existe não é derrotar o outro, é dominar a si mesmo. Número 10. A coragem de permanecer calmo. Quando esperam sua explosão, existe um momento extremamente revelador na vida de qualquer pessoa. Aquele instante em que alguém provoca você esperando exatamente uma coisa: sua explosão. Pode ser um comentário atravessado, um tom de voz desafiador, uma ironia disfarçada de brincadeira, ou até uma acusação direta. O ambiente fica carregado. A tensão se instala. O corpo reage antes mesmo que você perceba. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem. Dentro de você, as palavras já estão prontas, afiadas, esperando apenas a autorização para sair. E é nesse exato segundo que quase todos reagem. Mas é também nesse ponto que poucos escolhem permanecer calmos. E permanecer calmo quando o outro espera sua explosão é uma das formas mais elevadas de força interior. Porque reagir é previsível.
Qualquer pessoa pode levantar a voz. Qualquer pessoa pode devolver no mesmo tom. Qualquer pessoa pode permitir que a emoção conduza à resposta. A explosão é fácil. Ela exige apenas impulso. Mas a serenidade sob pressão exige consciência. Exige domínio. Exige a capacidade de sentir a intensidade e, ainda assim, não ser conduzido por ela. Muitas provocações não são sobre o conteúdo do que foi dito. São testes emocionais. Alguém mede sua estabilidade. Observa até onde consegue desorganizar você. Toca em pontos sensíveis para avaliar se tem poder sobre o seu estado interno. E quando você reage exatamente como esperado, elevando o tom, entrando na disputa, defendendo-se com agressividade, confirma essa influência. Mas quando você permanece calmo, algo profundo muda na dinâmica. O jogo emocional se quebra. A expectativa do confronto não se cumpre. A provocação encontra silêncio estratégico. E esse silêncio tem peso. Existe uma força silenciosa em não corresponder à energia que tentam impor a você. Quando alguém fala com agressividade e você responde com equilíbrio, não está sendo passivo. Está sendo soberano. Está demonstrando que sua estabilidade não depende do comportamento do outro. Está mostrando que sua mente não é facilmente manipulável por estímulos externos. O mundo está cheio de pessoas que reagem. Pouquíssimas sabem sustentar serenidade sob tensão. E essa diferença altera completamente a forma como você é percebido. A calma em meio ao caos transmite segurança, transmite maturidade, transmite controle real, não controle sobre os outros, mas sobre si mesmo. Explodir dá uma sensação momentânea de poder. É como liberar pressão acumulada. Por alguns segundos você sente alívio, mas quase sempre esse alívio é seguido por desgaste, por arrependimento, por distanciamento emocional. A calma, por outro lado, pode parecer desconfortável no instante inicial. Você sente a energia subir e decide não liberá-la. Sente o impulso e escolhe não obedecer. Isso exige força. Mas essa força constrói algo muito mais duradouro: respeito. Quando você permanece calmo, obriga o outro a lidar com a própria intensidade sem o combustível da sua reação. Muitas explosões se sustentam porque encontram resistência. Quando não encontram, perdem força. O confronto perde ritmo, a tensão se dissolve, e em muitos casos a própria pessoa percebe o excesso. Isso não significa aceitar desrespeito ou se tornar indiferente. Significa escolher a forma e o momento adequados para se posicionar. Você pode ser firme sem ser agressivo. Pode estabelecer limites sem elevar a voz. Pode corrigir algo sem transformar a situação em guerra. Existe uma coragem profunda em sustentar a própria serenidade quando tudo ao redor parece convidar você ao caos. Porque naquele instante você não está apenas controlando palavras. Está controlando impulsos. Está impedindo que uma emoção temporária se torne uma consequência permanente. A maioria das pessoas só conhece dois estados diante de tensão: atacar ou se calar por ressentimento. Mas existe um terceiro estado, mais raro e mais poderoso. Permanecer presente, consciente, equilibrado. Não é fuga, não é submissão, é lucidez. Quando você escolhe a calma, demonstra que não precisa provar força através do volume da sua voz. Não precisa intimidar para se impor. Não precisa vencer para se afirmar. Sua presença já comunica estabilidade, e isso muda sua relação com o mundo. Porque a partir desse ponto você deixa de ser previsível emocionalmente. Antes bastava alguém tocar em determinado assunto para você reagir. Agora, existe filtro, existe escolha, existe maturidade entre o estímulo e a resposta. O dia em que você aprende a permanecer calmo quando esperam sua explosão é o dia em que sua força se consolida de verdade. Você deixa de ser conduzido pelo ambiente e passa a conduzir sua postura diante dele. Deixa de agir como reflexo e passa a agir como decisão. E nesse momento, algo essencial se estabelece dentro de você. Sua mente se torna soberana. Sua presença se torna estável. Sua energia se torna firme. Número 11. O poder de escolher o que merece sua energia. Existe uma verdade silenciosa que transforma completamente a forma como você vive. Sua energia é limitada. Todos os dias, ao acordar, você recebe uma quantidade finita de atenção, foco, emoção e disposição. E ao longo das horas vai distribuindo isso em conversas, preocupações, tarefas, conflitos e pensamentos repetitivos.
O problema é que a maioria das pessoas age como se esse recurso fosse infinito. Reage a tudo. Entra em qualquer discussão. Explica-se para quem não quer entender. Tenta convencer quem já decidiu não ouvir. E ao final do dia sente-se exausta, não pelo que construiu, mas pelo que desperdiçou. Cada reação é um investimento. E toda vez que você reage impulsivamente, está dizendo que aquilo merece um pedaço da sua energia vital. Um comentário irrelevante ganha minutos da sua mente. Uma crítica superficial ganha horas de ruminação. Uma provocação ganha sua atenção completa. E assim, aos poucos, você entrega sua paz a estímulos que talvez nem tenham importância real. A maturidade começa quando você entende que nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua explicação. Nem tudo merece seu envolvimento emocional. Grande parte do desgaste emocional não nasce de grandes tragédias, mas de pequenos ruídos que você escolheu amplificar. Um olhar atravessado vira ofensa. Uma opinião diferente vira ataque. Um comentário mal colocado vira conflito. Mas a intensidade disso não vem apenas do que foi dito. Vem da energia que você decidiu investir. Imagine sua energia como um recurso financeiro. Você sairia distribuindo dinheiro para qualquer pessoa que pedisse? Gastaria tudo em coisas que não trazem retorno? Provavelmente não. Mas emocionalmente, é exatamente isso que acontece quando você reage a cada estímulo externo. Quando você aprende a escolher onde investir sua energia, algo profundo muda. Você começa a se perguntar: isso realmente importa? Isso terá relevância daqui a uma semana? Isso contribui para algo maior ou apenas alimenta a tensão? Essas perguntas funcionam como filtros, e filtros protegem sua estabilidade. Existe uma força silenciosa em simplesmente não participar. Não participar da provocação que busca desestabilizar você. Não participar da conversa que leva ao conflito desnecessário. Não participar da disputa que só alimenta o ego. Isso não é fuga, é inteligência emocional refinada. O mundo sempre oferecerá estímulos. Pessoas sempre terão opiniões. Situações sempre sairão do seu controle. Mas você não é obrigado a se envolver emocionalmente com tudo isso. Pode observar sem absorver. Pode ouvir sem reagir. Pode perceber sem entrar. Quando você reage a tudo, sua energia se fragmenta. Fica espalhada em dezenas de pequenas batalhas. E quando surge algo realmente importante, você já está cansado. Sem clareza. Sem estabilidade. Sem foco. Mas quando você escolhe cuidadosamente o que merece sua energia, sua força se concentra. Você se torna mais presente nas decisões que importam. Mais firme nos valores que realmente sustentam sua vida. Mais sereno diante do que é irrelevante. Existe também uma liberdade enorme em aceitar que nem tudo precisa ser resolvido por você. Nem toda opinião precisa ser corrigida. Nem todo mal-entendido precisa ser esclarecido. Às vezes, o silêncio é mais produtivo do que qualquer explicação longa. Reagir é fácil porque exige pouco critério. Basta impulso. Basta desconforto. Basta orgulho ferido. Mas escolher conscientemente onde colocar sua energia exige disciplina interna. Exige saber o que é prioridade. Exige ter clareza sobre quem você quer ser. E aqui está algo fundamental. Quando você reage a tudo, perde força para agir no que realmente importa. Se você discute por qualquer coisa, não terá estabilidade quando enfrentar algo sério. Se desgasta com pequenas provocações, não terá serenidade para decisões grandes. Se permite que qualquer comentário altere seu humor, sua paz será sempre frágil. O verdadeiro poder não está em responder tudo. Está em responder apenas o essencial. Existe uma elegância emocional em quem não se deixa arrastar por qualquer vento. Em quem mantém foco no que constrói. Em quem não transforma cada ruído em tempestade. Essa pessoa transmite estabilidade. Transmite maturidade. Transmite prioridade. O dia em que você entende que sua energia é seu bem mais precioso, é o dia em que começa a protegê-la com mais consciência. Você deixa de reagir por hábito e passa a agir por escolha. Deixa de se envolver em conflitos automáticos e passa a selecionar batalhas com critério. E pouco a pouco, percebe algo transformador. Muitas das tempestades que pareciam enormes nunca tiveram força própria. Elas só cresceram porque você as alimentou. E quando você para de alimentar o que não merece sua energia, sua vida ganha foco, sua mente ganha clareza, sua presença ganha firmeza. Porque sua energia finalmente está concentrada no que realmente faz diferença.
Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!